Olá! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Boa noite a todos que já estavam aqui aguardando. Essa aula de quinta-feira, onde nós costumamos nos reunir aqui para um lugar de aprendizagem, para um lugar democrático, né? Que atinge aí os 4 cantos do país e até do mundo, que temos alunas e ouvintes do mundo todo e que se encontram então neste momento para debater sobre educação e no caso de hoje para debater um pouquinho sobre o ensino da matemática. Hoje é uma aula muito especial, porque é uma aula, gente, que vai nos preparar lá para a aula inaugural do dia 24 de abril, tá? Então, hoje estamos aqui reunidas como um aquecimento, uma forma aí da gente já começar a falar, a se conscientizar a respeito dessa temática da matemática. E aí a gente vai fechar com chave de ouro na semana que vem, no dia 24, às 20 horas, numa aula que a gente vai ter a participação também da professora Clarissa. E aí é a aula inaugural da pós-graduação de matemática para educação infantil e anos iniciais. Vai ser uma aula que, apesar de ser da pós-graduação, ela é gratuita, ela é aberta ao público, certo? Nesse dia 24, a gente vai mostrar os 3 passos para você ensinar qualquer conteúdo de matemática. Não importa se tu é professora do maternal ou do 5º ano, essa aula serve para ti, porque são 3 passos que são aplicáveis para ensinar qualquer coisa relacionada à matemática, tá? Aos conteúdos que vocês têm lá na grade curricular, na BNCC, esses 3 passos, eles são aplicáveis para que você se sinta segura na hora de planejar e para que os seus alunos aprendam de fato, certo? Então, vai ser uma aula aberta, gratuita, e no final daquela aula do dia 24, a gente vai abrir oficialmente a primeira turma do curso de pós-graduação de matemática focada, novamente, gosto de frisar, para profs de educação infantil e dos anos iniciais, tá? Então, gente, venham para essa aula, porque ela vai ser muito importante e quem tiver interessado, então, vai poder abrir, vai poder entrar, vai poder garantir a sua vaga com desconto e presentes exclusivos lá no dia 24, certo? Mas então a aula de hoje, o que a gente vai falar no dia de hoje, que vai nos preparar lá para o dia 24 para a gente descobrir então os 3 passos que são fundamentais para ensinar qualquer conteúdo matemático. Hoje a gente vai falar sobre 5 erros que normalmente as professoras cometem e que acabam dificultando a aprendizagem dos alunos, tá? E quando eu falo aqui as professoras, eu me coloco nessa situação igual a de vocês, né? Porque como, não sei se vocês já me conhecem, eu sei que tem gente nova por aqui, já escrevam nos comentários quem já me conhece e quem já é antiga por aqui, tá? Mas eu me chamo Camila Oliveira e, gente, sou professora, sou pedagoga, sou mestre em educação e no meu mestrado eu me dediquei a pesquisar sobre desempenho aritmético e a relação desse desempenho com as funções neuropsicológicas, então com atenção, memória, linguagem, enfim, 8 funções diferentes. E o meu mestrado, ele é recente, né? Ele é de 2017. 17 a 19, então já faz aí alguns aninhos. Mas o que eu quero dizer para vocês é que um longo período meu, enquanto professora de sala de aula, que eu tive experiência aí com todos os anos escolares, mas a maioria das vezes que eu fui professora regente era do 1º e do 4º ano, tá? Do fundamental. Então, dos anos iniciais, né? Então, eu, enquanto professora, passei um longo período ensinando matemática de uma forma. E aí, quando eu entrei no mestrado, é que eu fui descobrir esses 3 passos que eu vou falar lá no dia 24 e também esses erros que a gente vai falar hoje, tá? E aí, pude transformar minha prática para melhor. Fiquei com mais segurança e
não pude ficar calada, né, gente? Então, junto com a Prof. Clarissa, fizemos o curso MAP, o Matemática na Prática, regravamos ele e depois, posteriormente, transformamos ele, validamos ele foi aprovado pelo MEC para se tornar uma pós-graduação, de tão bom, de tão completo que ele tá. Porque realmente, assim, a gente, como propósito, viu a necessidade das profs aprenderem o mesmo que a gente aprendeu, né? A gente precisou aí passar anos tendo práticas equivocadas que não geravam tanto resultado dos nossos alunos e que não estavam embasadas pela ciência, para aprender lá na universidade algo que nos foi transformador e que hoje a gente está trazendo para vocês aqui de forma gratuita e posteriormente também para aquelas que se tornarem aluna da pós-graduação no dia 24 de forma robusta, né? Também poderem transformar as suas práticas, certo? Então, hoje eu vou compartilhar aqui a tela com vocês para que a gente possa falar os 5 motivos pelos quais os seus alunos não aprendem matemática, tá? Ou têm dificuldade na aprendizagem da matemática. E aí, primeiro, eu preciso falar para vocês que a situação atual ela é bem caótica, tá, gente? Por que ela é caótica? Onde é que a gente vê essa situação de forma bem discrepante, bem gritante, né? A gente vê, infelizmente, em resultados de avaliações externas, né? Então, tanto no PISA, que é uma avaliação internacional, quanto nas avaliações nacionais, a gente vê péssimos níveis de desenvolvimento, de desempenho aritmético, tá? Isso que a maioria dessas avaliações privilegiam apenas a aritmética ali, as 4 operações, algumas até envolvem problemas. Mas a grande maioria ainda descarta todos aqueles conteúdos de geometria, de grandezas e medidas, enfim, tudo que a matemática contempla, tá? Eu acredito que se a gente, nessas avaliações, ainda considerasse o cenário inteiro, poderia ser que fosse ainda mais triste, né? Mas o fato é que nós estamos sempre posicionados entre os últimos países e mesmo as nossas avaliações internas têm resultados bem ruins, certo? E por que eu gosto sempre de trazer assim essa verdade, né? Muitas pessoas não sabem, mas quanto maior, existem pesquisas que nos revelam isso, tá? Que quanto melhor o desempenho aritmético de um país, mais bem desenvolvido econômica e socialmente essa sociedade também é. Tá? Então, mas porque essas pessoas sabem fazer cálculos? Não, não é puramente por conta disso, né, gente? Mas é que a matemática, além de desenvolver várias outras habilidades que não são apenas cálculos, como nós falamos aqui anteriormente, ela também desenvolve algumas funções cognitivas que são muito importantes para o dia a dia dessa pessoa, para o funcionamento desse sujeito, né? Então, esses dados corroboram com a realidade, né? A gente tem países que se posicionam num ranking mais acima, que são países melhor desenvolvidos. Claro que por trás existe também toda uma outra questão, né, de desenvolvimento social e econômico, enfim. Mas é um dado que aparece nas pesquisas, certo? Um outro ponto importante que é considerar também, né, é que a gente tem muitos professores, principalmente aqueles mais da área das humanas, e aí a gente acaba também colocando as pedagogas nesse grupo, que às vezes tem um afastamento da matemática, né, ou por experiências próprias, experiências que teve no seu próprio processo de ensino e aprendizagem. E aí já tem aquilo que a gente chama de ansiedade matemática, que é um termo oficial, real, científico, tá, gente? Que é o medo dos números, é o medo de ter que lidar com os números, com as quantidades, tá? E aí, automaticamente já gera um afastamento, porque como eu sei que eu não sou boa naquilo, ou que eu não tive uma experiência boa com aquilo, eu acabo me afastando. Eu acabo não mergulhando nesse universo, não querendo aprender tanto sobre isso.
Obviamente, esse comportamento acaba esbarrando lá na sala de aula na hora da gente ensinar matemática para as crianças, né? Que normalmente aí é a tarefa da pedagoga de unidocência que está lá ensinando para as crianças leitura, escrita, matemática, história, ciências, né? Me contem aí se vocês dividem a docência também. Às vezes tem a docência compartilhada, que uma prof fica com a área da linguagem, outra prof fica com a área da matemática, também acontece, tá? Gente, escrevam aí para mim de onde vocês são, que cidade vocês estão falando, tá? Que eu gosto de saber. Então, gente, a gente tem um pouco desse afastamento. Mas a gente precisa saber da importância do desenvolvimento matemático. Não é à toa que a matemática, assim como a linguagem, tem um currículo bem robusto, né, em termos de conteúdos a serem ensinados. E ela também tem um número considerável de períodos ao longo da semana, quando a gente divide lá os professores de área. A matemática e a linguagem normalmente são as que mais têm períodos, né, em torno de 5 ou 4 períodos por semana. E isso é bastante se comparado com as outras disciplinas, tá? Então, a gente precisa se dedicar à aprendizagem da matemática. Tem uma pesquisa da Camila Gilmore e da Lisa Craig, depois eu posso deixar as referências para vocês, que ela fala que as professoras no Reino Unido demoram até 13 anos para descobrirem os seus problemas na formação da matemática, que isso se deve a lacunas na formação dos professores. E eu quero saber aí nos comentários se vocês concordam com isso ou não. Eu mesma tive uma disciplina de 3 ou 4 disciplinas de linguagem na faculdade e apenas uma de matemática. Então, aí já mostra a disparidade, né? De como a gente se dedica à área da leitura e da escrita e que não é igual a gente se dedica à matemática, tá? Então, hoje temos esse cenário caótico, mas é importante dizer que temos uma resolução também, né? E que existe um poder enorme nas mãos das professoras, principalmente aqui falando para professoras da educação infantil e dos anos iniciais. E por que eu friso isso, gente? Porque a matemática tem uma característica de que quanto mais velhas as crianças vão ficando, né, conforme elas vão avançando na idade escolar, os conteúdos também vão ficando muito mais complexos. E a matemática, a gente possui um ensino que é hierárquico. Então, eu preciso me apropriar de algo para ir para o passo seguinte. Então, por exemplo, uma criança não pode começar a aprender a frações se ela ainda não domina a divisão. E, respectivamente, se ela não vai dominar a multiplicação. E ela, para dominar a multiplicação, ela precisa dominar a adição. Então, vejam como uma coisa puxa a outra. Quando a gente fala lá dos anos finais e do ensino médio, onde as competências matemáticas são bem mais complexas, que exigem fórmulas, que exigem vários componentes juntos, a gente está falando de um aluno que precisa dominar toda essa base para conseguir ter êxito naquilo que está sendo desenvolvido. E aí, o que acontece? Muitas vezes essa base não foi bem consolidada e aí as dificuldades começam a aparecer e começa a ficar cada vez mais complicado, né? Então, por isso que a gente tem um dado também que quanto mais velhas as crianças, se a gente for olhar esses índices dessas provas que eu falei, internacionais e nacionais, quanto mais velhas as crianças são, mais dificuldades matemáticas elas têm. O desempenho tende a ser ainda pior, né? Por conta disso, vai ficando mais complexo e aí ele precisa estar bem apropriado de todas as competências anteriores que foram ensinadas pelas professoras da educação infantil e dos anos iniciais, certo? Então, existe um poder muito grande nas nossas mãos, uma responsabilidade muito grande em relação ao ensino da matemática, tá? E aí, gente, eu vou aumentar aqui agora. Existem 5 principais motivos
para que todo esse cenário caótico aconteça e a gente pode evitar esses motivos, tá? Esses motivos são evitáveis. Então, vamos lá. O primeiro motivo, o que é? O primeiro motivo é justamente achar que a matemática é menos importante do que a leitura e a escrita. Gente, isso acontece muito e não acontece só por conta do planejamento da professora, que às vezes acaba priorizando ali. Eu tô falando agora de novo por mim mesma, a minha experiência, mas eu sei que acontece porque, gente, a gente tem mais de 40 mil alunas, né? E a gente sabe que isso acontece. Então, a gente acaba priorizando, eu enquanto professora também, priorizava muito o planejamento de linguagem, de leitura e escrita, pensava em boas... Olha, tem um cachorro aqui que tá fazendo eu usar a minha atenção dividida, prestar atenção no... inibir o cachorro aqui, a minha atenção dividida não, né? Eu tô precisando usar a minha atenção seletiva, porque eu tô precisando inibir o latido do cachorro para prestar atenção na aula. Mas agora parou. Muito bem. E aí, gente, seguindo, eu mesma, enquanto professora, fiz cursos de leitura e escrita. Quando eu dava aula para o 4º ano, eu fiz cursos a respeito do ensino da ortografia. Eu planejava muito, pensava muito, escolhia bons textos, pensava muito nas tarefas que eu ia desenvolver de leitura, escrita, interpretação, compreensão de texto, fluência leitora. E a matemática sempre ficou um pouquinho de lado. Então, lição de casa, falta 15 minutos, não sei o que eu vou dar. Vou lá, coloco umas contas, né? No quadro, peço na lousa, peço para eles copiarem 6 cálculos e vai ser isso a tarefa. Escreve o nome aí em ordem crescente, vai ser isso. Tipo, meio como tapa-furo, assim, sempre a matemática, sabe? As folhas de cálculos e de problemas, e bom, se resumia a isso. E aí, como eu falei para vocês, depois do mestrado, inclusive quando eu entrei no mestrado, eu achei que eu ia estudar e pesquisar sobre leitura e escrita, e ao longo das aulas, eu fui aprendendo sobre matemática e foi surgindo no meu coração esse assunto, e aí fui estudar a área da matemática, né? Então, eu sou pedagoga de formação, eu gosto de falar isso, a matemática entrou na minha vida lá no mestrado, tá? Então, eu não sou formada, licenciada em matemática, então tudo que eu trago aqui é da vida real da pedagoga, que depois fez mestrado focada no ensino da matemática, tá? No ensino da aprendizagem da matemática. Como que essa aprendizagem acontece lá no nosso cérebro. E, gente, o que eu ia dizer? Bom, então, além de nós, professoras, ficarmos mais focadas no ensino da leitura e da escrita, a escola também cobra mais isso, né? Porque a escola, por exemplo, lá na fase da alfabetização, 1º, 2º ano, ela se importa muito mais se os alunos estão lendo e escrevendo do que se os alunos estão somando e subtraindo. Estou certa ou estou errada? É o que aparece mais. Porque o 1º e 2º ano são conhecidos como um período de alfabetização. Então, as crianças precisam encerrar aquele ano escolar estando alfabetizadas, estando lendo e escrevendo. Olha, aquela professora foi competente, as crianças estão lendo e escrevendo. Aquela professora não foi tão competente, porque tantos alunos não estão alfabetizados. Mas e a matemática? Alguém vê com esses olhos? Nossa, aquela turma tem um ótimo desempenho aritmético. Estão indo muito bem. Ou alguém é cobrado, por isso os teus alunos não estão bem na matemática. Como é que é? Não é verdade isso que eu estou falando aqui para vocês? A cobrança não é maior na área da leitura e da escrita e da matemática do que da matemática? Como se a matemática a gente resolve depois, mas a leitura e escrita precisa ser agora, né? Então, essa cobrança, ela vem do mundo externo e a gente acaba também, por isso, priorizando a leitura e escrita nos nossos planejamentos, tá? Então, esse é um ponto bem importante que é um dos erros. É um erro achar que a matemática é menos importante do que a leitura e a escrita, justamente pelos motivos que eu já falei aqui. O quanto ela impacta
o desenvolvimento desse sujeito, o quanto ela impacta as funções, as habilidades cognitivas desse sujeito, o quanto ela impacta essa sociedade, certo? Habilidades cognitivas que eu tô falando, gente, de memória, de raciocínio lógico, de tomada de decisões, de planejamento. A gente tá falando aqui de habilidades cognitivas que a gente usa para a vida. E não só para a área acadêmica, para sentar ali e resolver algo que a minha professora me deu. Não, é tomada de decisão na minha vida. Certo? Muito bem. Vamos ver qual é o segundo erro, então. Primeiro erro, achar que a matemática é menos importante do que leitura e escrita. Segundo erro é ensinar matemática da mesma forma que você aprendeu. Eu falei isso esses dias lá no Instagram e uma pessoa ficou brava comigo lá nos comentários, né? Ah, mas a forma que tu aprendeu lá não foi certa, não deu boa. Então agora por que tu não ensina os teus alunos da forma que tu aprendeu? Gente, vamos lá, vamos abrir a mente, né? A ciência avança, não avança? Antigamente diziam que comer ovo aumentava o colesterol. Hoje comer ovo é bom. Antigamente diziam que podia dar comida para o bebê com 3 meses. Hoje em dia é com 6 meses, porque estudaram todo o sistema digestivo do bebê lá e viram que é para ser amamentado até os 6 meses. Antigamente as professoras usavam a palmatória para corrigir as crianças. Antigamente tanta coisa, né, gente? Mas a ciência avança. A gente vai aprendendo as melhores formas de aprender. A gente vai aprendendo através da ciência, através dos estudos, como que o cérebro aprende melhor. Que atividades são boas, são potentes para desenvolver certas habilidades que a gente quer desenvolver. E aí a gente precisa pegar essa ciência e levá-la para a sala de aula. Porque a ciência não é boa quando a gente fala de exercício físico, quando a gente fala de saúde, quando a gente fala de prevenção de doenças, quando a gente fala de higiene, quando a gente fala de questões climáticas. A gente quer que a ciência esteja se desenvolvendo, descobrindo coisas novas para melhorar a nossa qualidade de vida, né? Não é à toa que antigamente lá, por questões até de saneamento básico, as pessoas morriam com 30 anos de idade. Hoje em dia a gente tem uma expectativa de vida muito maior, devido às descobertas feitas acerca dos nossos hábitos de vida. E aí, gente, com a aprendizagem, da mesma forma, a aprendizagem evolui, as descobertas vão sendo feitas. E a gente precisa trazer isso para dentro da sala de aula. E muitas vezes a forma como a gente aprendeu não era a melhor forma. Tá? Porque é uma forma que foi há 30 anos atrás. Me diz aí, quem é que tem coragem de dizer a sua idade nos comentários? No meu caso, é a forma que eu aprendi há 30 e poucos anos atrás. Tem gente que vai ser há 20 e poucos anos atrás, tem gente que vai ser 15 anos atrás, tem gente que vai ser 50 anos atrás. E nisso a gente já foi descobrindo formas novas, tá? Então, a gente pegar e a gente, assim, pensar, não, eu vou fazer da forma que eu aprendi, eu não preciso estudar a respeito da matemática. A matemática é muito simples, 1 mais 1 é 2. E eu vou lá ensinar isso para eles. A matemática é exata. Eu não preciso de algum método, de algum procedimento para ensinar a matemática, porque é isso e ponto. Então, vou lá para a lousa e vou mostrar que 1 mais 1 é 2 e é isso. Né? Será que essa é a forma mais eficiente? Que formas eficientes eu tenho de mostrar que 1 mais 1 é 2? Tá? Não é pegar agora tudo que tu aprendeu lá no teu tempo de escola e colocar no lixo, não é isso. As coisas evoluem, a gente não põe nada no lixo. Inclusive, eu tô dando exemplo aqui da lousa, mas a lousa é importante também. Os cálculos são importantes também. Mas a gente precisa olhar para a forma que a gente ensina
com método, né? Assim como a gente fala dos métodos de alfabetização e existe um grande apelo para descobrir qual o melhor método de alfabetização, existem também métodos para o ensino da matemática. O que é um método? São escolhas de procedimentos. E a gente precisa estar ciente desses procedimentos para fazer as melhores escolhas e fazer uma colcha de retalhos com aquilo que é importante para a aprendizagem do meu aluno. Então, assim como lá na alfabetização, existem vários métodos, né? E vocês conhecem vários caminhos e conseguem fazer as melhores escolhas para alfabetizar os alunos de vocês, na matemática também é assim. E aí fica a questão no ar. Se eu falar aqui de método silábico, vocês provavelmente sabem o que é. Se eu falar de método fônico, provavelmente vocês sabem o que é. Se eu falar de método global, provavelmente vocês sabem o que é. Mas e se eu falar do método autodidata, vocês sabem o que é? Se eu falar do método Singapura, vocês sabem o que é? Então, só aí a gente já vê a discrepância de como a gente tem um conhecimento, nem que seja geral, assim, por cima da alfabetização, da leitura e da escrita, e da matemática a gente não busca esse mesmo conhecimento. Nem a respeito dos métodos, que é algo básico, a gente busca saber, né? Inclusive, quem respondeu a pesquisa, quem se inscreveu no evento do dia 24, as meninas vão botar o link aí, quem não se inscreveu, mas quem se inscreveu ganha um e-book falando sobre os métodos de ensino da matemática. Então, talvez alguém aqui já está sabendo sobre o método autodidata, sobre o método Singapura e sobre os outros... Quantos métodos eu botei lá? 7 métodos de ensino da matemática, porque já tenha recebido esse e-book aí e dado uma olhadinha, né? Quem responde a pesquisa recebe ele lá no seu e-mail. Então, essa é um grande motivo pelo qual os alunos não aprendem matemática da forma mais eficiente, porque a gente fica nesse ensino intuitivo. A gente não busca se aprimorar, a gente não busca saber mais sobre, porque é como se a matemática fosse tão óbvia que eu não... Olha, caiu até um confete aqui. É como se a matemática fosse tão óbvia que eu não preciso buscar formas e recursos de ensiná-la da melhor forma. E aí eu não sei por que os meus alunos não estão aprendendo. Será que eu estou ensinando da melhor forma, da forma que o cérebro aprende melhor? Que forma é essa que o cérebro aprende melhor? Tem a ver com os nossos 3 passos lá do dia 24, tá? Muito bem. Então, o ponto 1, a gente falou, achar que a matemática é menos importante que a leitura e a escrita. O ponto 2 é replicar o que acontecia contigo. E o ponto 3 é não conhecer os procedimentos. Por que isso é um grande problema, gente? E é uma narrativa muito comum. Principalmente a gente vê isso aqui com os adolescentes, né? É ensinado lá uma fórmula, uma coisa mais difícil, eles perguntam, mas por que é assim? Ou para que eu vou usar isso na minha vida, né? E aí os adultos costumam responder, matemática é exato, é assim e ponto. Mas, gente, sim, a matemática é exata, mas por trás de todos os procedimentos aritméticos, matemáticos, existe sim um porquê. E é muito importante que o professor saiba os porquês e que ele mostre isso para os alunos. Por quê, gente? Quando a gente tá lá, vou trazer exemplos aqui agora da educação infantil, dos anos iniciais, né? Quando a gente começa a ensinar os algoritmos, os cálculos para as crianças, existe alguns procedimentos, principalmente quando a gente começa com os transportes, com os desmanches, com os emprestados, e lá quando a gente está na multiplicação e da divisão, que a gente usa alguns termos
sem nem pensar, no automático. E, de novo, a gente volta lá para o ponto 2, como a gente aprendeu. Então, por exemplo, a gente fala, quando a gente está cortando lá, que a gente está desmanchando a dezena para passar para as unidades numa subtração com retorno, a gente fala para as crianças, vai o 1, põe o 0, ou põe o 2. Tá, mas o que é esse vai o 1? Você, professor, sabe o que é o vai o 1? Num cálculo 12 menos 8, né? Que a gente vai precisar cortar o 1 da dezena. E aí a gente fala para a criança, vai 1, lá para as unidades. Aí a gente fala, põe o 2, ficou 12. O que é isso? O que é esse vai 1? O que é o põe o 2? E o que é ficou 12? O que isso significa? Ah, agora dá para tirar 8. Tá, mas antes estava 12 também. Por que eu não podia tirar 8? Por que teve que ir o 1? O que esse 1 tá fazendo lá do outro lado e agora é 12? Antes também era 12? Não é isso que a criança pensa, gente. Talvez ela não tenha falado para ti, mas é o que ela pensa. Porque é óbvio, já tava 12 menos 8. Agora tá de novo 12 menos 8. Né? A mesma coisa quando a gente está fazendo adição com os agrupamentos. Então, lá 12 mais 8. 2 mais 8, 10. Foi o 1. 1 mais 1, 2. Tá, mas o que é esse foi o 1? Por que ficou o 0? Por que é 1 mais 1 agora? O que está acontecendo aqui? Quando a gente está fazendo multiplicação por 2 dígitos, que a gente fala, baixa o 0, põe o 0. Mas o que é esse 0 que está ali? Tem professoras que põem um tracinho, tem professoras que põem um maisinho, tem professoras que deixam um espaço vazio. Mas o que é esse vazio? O que é esse 0? O que é esse traço? Muitos professores também não sabem o porquê e fazem de forma automática, porque aprenderam desse jeito. Nunca aprenderam o real procedimento por trás desse sobe 1, baixa o 0, passa para um lado, passa para o outro. Diga aí para mim se não é verdade. Vocês não ficam confusas com esses termos? Imagina ensinar isso para as crianças sem razão nenhuma. Ah, vai um para cá, por quê? Porque tem que passar um para cá, a matemática é assim. Não precisa saber por quê, só passa um e vai. Mas existe um porquê. Né? Alguém sabe aí o porquê? Então, no caso da subtração, a gente está fazendo, desagrupando uma dezena e transformando em unidades. Porque eu tenho 2 unidades, eu não consigo tirar 8 unidades. Então, eu vou desagrupar uma dezena, transformar em 10 unidades. Como eu já tinha 2 unidades, eu vou ficar com 12 unidades. Agora eu consigo tirar as 8. Então, isso precisa ser ensinado, isso precisa ser falado de forma explícita, não pode ficar nas entrelinhas. E por que isso é importante? Porque as crianças precisam se apropriar de como funcionam esses procedimentos para que elas possam depois generalizar para outros momentos, outros casos, outros cálculos, outros problemas e posteriormente naquelas tarefas mais complexas que ela vai precisar fazer. Inclusive quando ela tiver que desmanchar números maiores, com centenas, milhares, enfim. E ela vai precisar disso na divisão, e ela vai precisar disso na fração, e ela vai... Então, é necessário conhecer o procedimento e não fazê-lo apenas de forma automática e porque é assim e ponto. Não é assim e ponto. E os alunos só vão poder se apropriar desses procedimentos se eles tiverem um professor que conhece esses procedimentos e sabe explicar como eles acontecem. Lá na pós-graduação de matemática, a gente tem o módulo 2, que é matemática para professores. Que eu achei num primeiro momento assim, não, será que é importante eu fazer esse módulo aqui? E é um dos módulos que as professoras mais gostam, porque a gente vai desvendando esses procedimentos, se desmembrando e mostrando tudo que tem por trás. Né? Então, frações, por que a gente... Divisão de frações, por que a gente repete a primeira e tem que fazer multiplicado pela segunda invertida? Isso é uma fórmula pronta que nos dão, que facilita a nossa vida, sim.
Mas por que eu faço multiplicação numa conta de divisão e eu inverto a segunda fração? Então, é importante que a gente saiba esses porquês para que a gente possa ampliar o conhecimento desses alunos. E como eu falei, a matemática ela não fica só na parte da matemática. Quando eu mostro um procedimento, a criança entende o que está acontecendo ali e ela consegue generalizar para outros cálculos e problemas, eu estou desenvolvendo habilidades cognitivas de raciocínio lógico, de funções executivas, de flexibilidade cognitiva. Entende, gente? São várias habilidades que vão esbarrar em outras áreas da vida dessa pessoa. Ai, eu adoro isso que eu tô falando. Eu fico empolgada porque eu gosto de tudo isso. E eu espero que vocês estejam sentindo o meu amor daí. E que vocês também se sintam motivadas, sabe? Que vocês recebam a minha empolgação com esse assunto daí. E isso seja o suficiente para, borbulhar a cabeça de vocês. Certo? Então, primeiro ponto, achar que a matemática é menos importante do que a linguagem. Segundo ponto, repetir padrões antigos que nos ensinaram. E terceiro ponto, não conhecer os procedimentos. As crianças precisam conhecer os procedimentos e elas só vão conhecer através de você. Certo? Então, este é o terceiro erro. Vamos para o quarto, gente? O quarto erro é focar apenas na memória ou deixar ela de lado, tá? Então, existe também na matemática aquele 8 ou 80, né? A gente, voltando lá para a parte dos métodos. Existe um método da matemática que é focado na memorização. Mas aí, a gente corre o risco do aluno memorizar coisas que ele não entende. E qual que é o grande problema dele memorizar coisas que ele não entende? Ele não vai ter uma capacidade de generalização posteriormente. Então, por exemplo, uma criança pode memorizar lá a tabuada inteira, mas ela pode não saber usar depois, dentro de uma situação, dentro de um cálculo, porque ela não sabe o que acontece ali, ela só gravou que 4 vezes 4 é 16. Mas e aí, quando ela precisar mexer nesse 4 vezes 4, quando ela precisar colocar isso dentro de uma situação, quando esse 4 vezes 4 estiver dentro de um outro cálculo maior? Esse é um grande problema. E outro grande problema, que daí a gente vai para o outro lado, é achar que memória não é importante no ensino da matemática, porque é. Tá? Então, mas Camila, memorizar não é coisa do passado. Olha aquilo que a gente falou a respeito de conhecer os procedimentos e saber fazer a nossa colcha de retalhos daquilo que é importante e significativo para a matemática. Nós já temos pesquisas científicas que nos revelam que a memória é mais importante até mesmo que o QI no desempenho matemático. O coeficiente de inteligência de uma pessoa pode ser menos importante do que a memória dentro do ensino da matemática. Olha que importante esse dado, tá? Por que isso, gente? Como nós falamos, a matemática é exata, né? Então, 2 mais 2 não vai mudar em lugar do mundo nenhum. A gente não tem subjetividade, né? A matemática é objetiva, ela é exata e é aquilo. Se eu der um cálculo aqui, 380 mais 19, em qualquer lugar do mundo, o resultado vai ser o mesmo. Não tem, mas eu fiz assim, mas eu fiz assado. Agora, se eu pedir para a pessoa fazer um texto sobre um príncipe, uma princesa, um castelo, vão ter milhares de textos diferentes, de frases diferentes, conforme o contexto que as pessoas vivem, a realidade das pessoas, a cultura das pessoas. É muito subjetivo. Já na matemática, não. Né? Então, por ela ser exata, a memória pode ser um grande aliado, especialmente porque ela vai ficando mais complexa. Então, o que acontece? Novamente, sempre trazendo evidências científicas. As crianças que têm de memória fatos básicos de adição,
de subtração, conseguem compor e decompor números mentalmente, que tem a tabuada de memória, elas vão ser mais ágeis na hora de ter que resolver problemas, desenvolver cálculos, inclusive os mais complexos, certo? Uma criança que tem a tabuada de memória, ela vai fazer com muito mais facilidade para. Ela vai encontrar, por exemplo, um denominador comum nas frações de forma muito mais rápida do que uma criança que não tem de memória, que vai precisar fazer palitinho, por exemplo. Né? Uma criança lá que está fazendo 19 vezes 48. Imagina ela ter que fazer 8 vezes 9. Se ela não tem de memória esse 8 vezes 9, ela vai ter que desenhar palitinhos. Né? Vai ter que desenhar lá 72 palitinhos. Né? E aí, gente, já pensou? Ela desenhando 72 palitinhos. Aí ela vai ter que contar os 72 palitinhos. Ela vai contar um a mais, um a menos, 70. Aí deu 70. Aí já estragou tudo, porque o resultado não é 70 e aí vai estar errado por causa de um número. Porque ela contou errado um número, ou ela desenhou um tracinho a mais ou um tracinho a menos. Fora isso, ela perdeu 20 minutos fazendo um cálculo que a outra criança que tem de memória fez em 2 minutos. Isso acaba também esbarrando na autoestima da criança, porque ela tá vendo que ela não tá conseguindo, ou que ela tem dificuldade, ou que o outro colega tá fazendo muito mais rápido, sendo muito mais ágil do que ela. E acaba também acarretando, olha como é a bola de neve, na ansiedade matemática, porque aí, como ela se acha ruim naquilo, ela vai precisar, ela vai se afastar, ela não vai querer mais proximidade, porque eu não vou bem nisso. Eu prefiro escrever, eu prefiro ler, porque eu não vou bem com os números, eu demoro muito para fazer, enfim, quando tem tudo a ver com essa parte da memória. Então, a gente não fica nem no 8 e nem no 80. A gente não trabalha com a memória sem desenvolver os porquês, os raciocínios, os procedimentos, mas a gente também não deixa a memória de lado. A gente não fica só no lúdico, só nos recursos, só nos vamos entender os procedimentos, achando que a memória não é importante. Deve haver um equilíbrio, certo? A memória sim é importante. Eu devo sim estimular a memorização de fatos básicos, de tabuadas, enfim, mas sempre depois da compreensão procedural e conceitual. Certo? Essa criança precisa compreender os procedimentos envolvidos na adição, na multiplicação, naquilo que eu estou ensinando, para depois sim eu focar numa memória, num cálculo mental. Certo? Estamos combinadas? Estamos combinadas. Muito bem. Então, agora nós vamos para o quinto ponto do porquê que as crianças não aprendem bem matemática. Então, o quarto ponto aí era focar apenas na memória ou deixar ela de lado. O quinto ponto é rejeitar as evidências científicas, que tem tudo a ver com tudo aquilo que a gente trouxe até então. Sobre, ponto 1, colocar a matemática em evidência no planejamento. Sobre, ponto 2, não reproduzir uma matemática somente do jeito que eu aprendi. Onde, ponto número 3, não fazer um ensino da matemática mecânico e automático e sem sentido. E o ponto 4 também tem tudo a ver com o 5, onde eu faço uso dessa memória, um bom uso dessa memória. Tudo isso, gente, vem de evidências científicas. Tudo isso vem de pesquisas. O que são evidências científicas? Evidências científicas são pesquisas que foram feitas com pessoas. Quando a gente fala assim, essa vacina tem evidências científicas, o que significa? Que pegaram a medicação e que testaram num certo número de pessoas. Um certo número de pessoas reagiu de tal forma,
foi visto tal e tal coisa na doença por conta da medicação. E existe evidências científicas dentro da educação. O que acontece? Pega tal método, aplica em tal criança, em tal grupo não aplica, faz a comparação do grupo que aplicou, do grupo que não aplicou. Então, quando eu estou falando aqui para vocês de que a matemática desenvolve funções cognitivas que são importantes para a vida do sujeito, quando eu estou falando aqui que a matemática aumenta o capital cultural, social e econômico de uma sociedade, quando eu estou falando aqui da necessidade da memória, quando eu estou falando aqui da necessidade de conhecer os procedimentos, eu estou falando de evidências científicas, de coisas que foram aplicadas, testadas e que tiveram resultados. Certo? A gente tem pesquisas, a grande maioria é em inglês, infelizmente. Quando eu fiz mestrado, a gente tem que sair fluente em inglês, porque a gente tem pouquíssima pesquisa em português. Mas eu vou deixar aqui para vocês, vou pedir para as gurias colocarem aqui na descrição do vídeo depois algumas pesquisas para vocês, se quiserem buscar, né? Se quiserem até de repente botar na tradução do Google, conseguem ler melhor esses artigos que saem em revistas científicas de educação. Para além das evidências científicas, nós temos evidências práticas. O que são evidências práticas? São professoras que vão para a sala de aula e testam as coisas que a gente ensina e veem na sua prática, tem uma evidência na sua prática que deram certo. E eu falo isso por mim, porque eu mudei a minha prática depois do meu mestrado e tive muitos resultados com os meus alunos. E falo isso pelas nossas mais de 40 mil alunas que já passaram de alguma forma pelos cursos de matemática da Escola Protagonista. Muitas já fizeram a pós-graduação, né? A pós-graduação vai ser aberta de forma oficial, aberta ao público no dia 24. Mas algumas alunas, tem alguma aluna da pós de matemática aqui que pode falar? A gente sempre deixa as nossas alunas falarem por nós, testemunharem por nós, porque a gente falar que o nosso curso é bom é chover no molhado, né? Claro que a gente vai achar bom, é suspeito, digamos assim. Mas a gente tem mais de 40 mil alunas que passaram pelos nossos cursos, que já me conhecem de alguma forma, né? Ou do Clube da Escola Protagonista, ou das outras pós-graduações, e que sabem da nossa seriedade e que aplicam as coisas que a gente ensina. Então, tudo que a gente aprendeu, que a gente levou anos para construir, Clarice e eu, entregamos para vocês, para as nossas alunas, e as nossas alunas levam para a sala de aula, testam e têm resultados muito positivos. No caso da matemática, é muito transformador, porque elas se transformam primeiro. A gente tem muitos comentários nas comunidades assim: nossa, agora eu aprendi o sentido de tal coisa da multiplicação. Nossa, eu testei tal coisa e deu muito certo. Então a gente tem também evidências práticas de que as coisas que a gente ensina funcionam, tá? Então, aqui hoje eu quis trazer esses 5 pontos importantes do porquê que as crianças acabam empacando na matemática. E pensem em vocês mesmos, talvez até vocês estejam empacadas na matemática, talvez até vocês se sintam ansiosas com o ensino da matemática e acabam reproduzindo alguma dessas 5 coisas aqui que eu falei. Mas lá na aula do dia 24, às 20 horas, de forma gratuita, essa aula inaugural da pós-matemática, nós vamos falar sobre os 3 passos, tá? Hoje a gente falou do que não fazer. Lá na aula de 24 a gente vai falar, bom, então o que fazer? Qual é o caminho, né? Eu sei que não é para eu fazer isso, isso e aquilo outro. Bom, então qual é o caminho? Qual é o melhor caminho para me sentir segura? Qual é o melhor caminho para fazer um bom planejamento? Qual é o melhor caminho para as crianças terem um bom desempenho, para elas realmente entenderem os conceitos, os procedimentos? Qual é o melhor caminho para eu usar essa memória? Qual é o melhor caminho para eu desenvolver essas funções cognitivas desse cérebro? Isso vai ser lá na aula do dia 24. Esses 3 passos que a gente vai apresentar e que, novamente, gosto de dizer,
vão ser aplicáveis para todos os conteúdos que você quer. Ah, mas eu estou ensinando frações. Os 3 passos são para ti. Ah, mas eu estou ensinando os números até 10. Os 3 passos são para ti. Ah, mas eu estou ensinando problemas de multiplicação. Os 3 passos são para ti. Os 3 passos são, eu diria até, ousaria dizer, que serviriam para professores até do ensino médio. Mas não vou me meter com a galera da área. Vou ficar por aqui com a galera da pedagogia, tá? Da educação infantil ao 5º ano. Então, gente, quem não se inscreveu ainda na aula do dia 24, se inscreva. As gurias vão botar o link aí. Responda a pesquisa para receber o e-book dos métodos, tá? E aí, hoje, tenho mais um presente para ti, tá? Fica aqui que eu tenho mais um presente para ti. A gente vai colocar um post lá no Instagram e aí vocês vão comentar o que vocês aprenderam, o que vocês gostaram da aula de hoje. E eu vou dar um material para vocês. Um material que é o meu preferido. Quem é que sabe qual é o meu material preferido? As minhas alunas sabem qual é o meu material preferido para o ensino da matemática. Eu vou dar de mão beijada para aquelas que comentarem no Instagram o que acharam dessa aula, o que aprenderam nessa aula, tá? E o material é este, ó. Este aqui é um material, tá? É uma matriz de material dourado com algumas indicações de uso e um quadro valor lugar, tá? Tudo pronto para tu imprimir, para tu levar para a sala de aula. Tudo que tu precisa fazer para ganhar esse material é ir lá no post do Instagram, nosso último post, que foi recém-postado agora, e escrever o que tu mais gostou dessa aula aqui, o que tu aprendeu nessa aula aqui. E aí eu vou te mandar esse arquivo do material dourado com as indicações de uso dele e esse quadro valor lugar. Essa matriz dá para tu imprimir, dá para cada aluno ter o seu. Ali tem até um vídeo que eu botei para vocês assistirem, se vocês quiserem assistir sobre formas de uso desse material, tá? Por que ele é o meu preferido e por que eu decidi disponibilizar esse aqui para vocês? Porque, novamente, é um material que dá pra gente usar desde a educação infantil até o 5º ano. Com esse material dourado, a gente consegue trabalhar com construção de número, com desenvolvimento do sistema de numeração decimal, com adição, subtração, multiplicação, divisão, frações. A gente consegue fazer de tudo com o material dourado. Por isso que eu escolhi ele, para abranger aí todos os anos escolares, certo? E aí eu quero saber lá de vocês o que vocês mais aprenderam, o que foi assim, uma descoberta para vocês na aula de hoje. Tá bom, gente? Bom, então, novamente, últimos recados. Eu espero que vocês tenham gostado muito, aproveitado muito a aula de hoje, sobre os erros que a gente comete, por que as crianças podem não estar aprendendo de forma adequada, né? E aí, lá no dia 24, a gente vai falar os 3 passos para ensinar matemática de forma descomplicada, lúdica, segura e que vai trazer resultado, tanto para ti, com a tua paz de espírito, com a tua segurança de saber o que fazer, quanto para os teus alunos, que certamente, eu digo certamente por evidências científicas e evidências práticas, vão melhorar o seu entendimento, a sua relação com os números e também o seu desempenho. Desempenho tanto matemático formal de escola, como, cognitivo, que a gente falou que a matemática desenvolve várias funções cognitivas, tá? Então, quem ainda não se inscreveu na aula inaugural gratuita que vai acontecer no dia 24 de abril, inscreva-se aqui no link que as meninas estão deixando. E eu e a professora Clarissa esperamos vocês lá para essa super aula, onde a gente vai desvendar esses 3 passos. E também para aquelas que desejarem serem nossas alunas na pós-graduação de matemática para educação infantil e anos iniciais, reconhecida pelo MEC. As inscrições estarão abertas ao final daquela aula do dia 24, com desconto especial e alguns presentes exclusivos para essa primeira turma de abertura ao público, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Uma boa noite,
uma feliz Páscoa. Aproveitem muito as famílias de vocês. Fiquem com Deus. Um beijo e vejo vocês na quinta-feira. Tchau, tchau.